Você já sentiu como se sua existência inteira fosse só um eco da vida de outra pessoa? Pois é, essa era eu. Nasci 5 minutos depois da Isabela. E desde então, parece que esses malditos 5 minutos serviram para me colocar permanentemente atrás dela, como uma sombra que não tem direito à luz. Crescemos iguais por fora, mas o mundo, inclusive minha própria família, fazia questão de nos tratar como se uma fosse ouro e a outra, lixo reciclável. Por que você não se arruma como a Isa? Você devia aprender com a sua irmã. Isa é tão sociável. Você é mais na sua, né? Cada frase dessas era um prego invisível no meu peito. Mas o pior de tudo é que eu me acostumei. Me conformei com o papel de coadjuvante da vida dela. Até o dia em que eu criei a ideia. A ideia. Aquela que mudaria minha vida. Ou pelo menos, eu achava. A empresa onde trabalhamos, sim, trabalhamos no mesmo lugar porque mamãe ajudou a Isa a entrar. E de tabela, me arrumaram uma vaguinha de estagiária. Estava passando por uma reestruturação. O clima era de tensão. Boatos de cortes, mudanças e promoções relâmpago corriam pelos corredores como ratos em incêndio. Foi numa noite silenciosa, depois do expediente, que eu tive um estalo. Um projeto ousado de automação interna que poderia economizar centenas de horas mensais e milhões no longo prazo. Fiquei até às 3 da manhã escrevendo tudo. Mapas de processo, fluxogramas, benchmarking. Eu não dormi. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que era boa em algo. No dia seguinte, mostrei empolgada a Isabela. Ela leu tudo, calada, com a testa franzida. Caramba, isso é bom mesmo, ela disse. Você já mostrou para alguém? Balancei a cabeça. Posso dar uma olhada melhor e te dar uns toques antes de levar para frente? Aceitei. Porque confiei. Porque era minha irmã. Porque, no fundo, eu ainda acreditava que um dia ela seria minha aliada. 3 dias depois, o projeto foi apresentado ao diretor, com a assinatura da Isabela. Sem uma menção ao meu nome. A notícia correu. Isa era agora a mente por trás da virada do século. Ganhou elogios, um bônus antecipado e o direito de apresentar o projeto no evento anual da empresa, no palco, diante de centenas de profissionais do setor. E eu, continuei com minha badge de estagiária e o estômago em pedaços. Quando confrontei ela, ouvi. Você devia me agradecer. Ninguém ia te levar a sério, Marina. Eu dei visibilidade para sua ideia. Isso é irmandade. Senti vontade de vomitar, mas fiquei calada. No fundo, eu sabia que se dissesse qualquer coisa, meus pais iam tomar o lado dela. Sempre tomaram. Eles achavam a Isabela um gênio incompreendido. E eu, a irmã que precisa tentar mais. Durante semanas eu quis desaparecer. Ou melhor, quis que ela desaparecesse. Comecei a me trancar em casa, parei de comer direito, de dormir direito. Eu sonhava com aquele palco, com o chefe anunciando meu nome. Eu queria justiça. Queria ser reconhecida, só uma vez. Só uma maldita vez. Foi quando decidi revidar. Comecei a investigar. Reuni e-mails, datas, prints dos rascunhos, até um áudio que mandei para Isa explicando o projeto. Tudo com data e hora. Comecei a montar um dossiê. Se a empresa não ia me ouvir, eu ia obrigá-los. Mas foi aí que aconteceu o pior. Na véspera do evento, um arquivo corrompido destruiu todo o meu dossiê. Meu HD queimou. Meu celular travou. Descobri que alguém acessou meu computador com minha senha e deletou tudo. Só havia 2 pessoas com acesso àquela máquina. Eu e Isabela. Caí num choro desesperado. Tremia como se o frio viesse de dentro dos ossos. Mas algo dentro de mim, algo que dormia fazia tempo, acordou naquela noite. Eu não ia desistir. Não mais. Reuni o que sobrou. Uma cópia antiga num pendrive esquecido, os registros de e-mail na nuvem, e decidi ir ao evento. No grande dia, o auditório estava lotado. Luzes, câmeras, telões. Isabela subiu ao palco com seu blazer vermelho e sorriso ensaiado. Ia apresentar sua ideia como se fosse dela. Pela última vez. Foi então que algo aconteceu. O diretor interrompeu. Antes de começarmos, gostaria de chamar ao palco uma pessoa especial. Sem ela, nada disso existiria. O coração quase parou. Marina Silva. Por favor, suba. Minha irmã congelou. O público murmurou. E eu me levantei. Meus passos eram trêmulos, mas firmes. Enquanto subia ao palco, os olhos da Isa me fuzilavam como lâminas. Mas aquilo era só o começo. Porque o que eu descobri depois, sobre como ela tentou sabotar minha carreira inteira, ainda me tiraria ao chão. O som dos meus próprios passos ecoando no palco era surreal. Cada batida do salto soava como um trovão dentro da minha cabeça. Eu sentia os olhares cravados em mim como facas invisíveis, mas não eram os olhares que me importavam. Era o dela, Isabela, minha irmã, minha sombra, ou, até então, minha algoz. Ela estava ali parada, estática, com aquele sorriso congelado no rosto. Os olhos dela me encaravam como se eu fosse uma ameaça. Não, como se eu era. Pela primeira vez na vida, eu era uma ameaça real ao império de mentira que ela construiu às minhas custas.
O diretor me estendeu o microfone. Marina, queremos ouvir de você como surgiu essa ideia tão revolucionária. Minha garganta secou. Senti vontade de sair correndo, mas minha raiva me manteve em pé. Meu coração batia tão forte que doía. Essa ideia nasceu de uma necessidade que eu vi todos os dias como estagiária: processos falhos, desperdício de tempo, e uma falta absurda de comunicação entre os setores. Eu passei noites desenhando esse projeto, testando variações, calculando métricas. Acreditei tanto nisso que no início, achei que só precisava de apoio para apresentá-lo. Pausa. Eu olhei para Isabela. Ela desviou os olhos. Mas cometi um erro. Entreguei tudo para a pessoa errada. Achei que ela fosse me ajudar, e ela me apagou. A plateia prendeu a respiração. O diretor, desconcertado, pigarreou. Você está dizendo que a ideia foi sua? Eu olhei para ele, firme. Sim, e posso provar. Apontei para o telão. Eu tinha enviado de última hora ao e-mail do diretor os arquivos que consegui recuperar. Prints com datas, versões antigas salvas em nuvem, um áudio meu explicando o esqueleto do projeto, enviado dias antes da Isabela apresentar qualquer coisa. O telão acendeu. Os slides começaram a passar, silenciosos e letais. A expressão de Isabela se desfez. O silêncio era insuportável. Quando os slides acabaram, o diretor respirou fundo. Vamos precisar investigar isso com calma. Agradeço sua coragem, Marina. E foi só isso. Nada de palmas. Nada de reconhecimento imediato. Mas também, nada de invisibilidade. Naquela noite, saí dali sem falar com Isabela. Ela sequer tentou me alcançar. Me senti vazia. Aliviada, mas vazia. Nos dias seguintes, tudo desmoronou. Isabela foi afastada temporariamente. Uma auditoria interna começou. Fui chamada para reuniões com o jurídico e com a liderança. Meu status de estagiária passou a ser tratado como consultora de inovação, uma mudança simbólica, mas que ecoava como um troféu. Foi aí que começou a vingança velada. Mensagens anônimas no meu e-mail acusando-me de falsa golpista invejosa. Uma denúncia forjada ao RH sobre comportamento antiético. Mas o pior foi chegar em casa e encontrar minha mãe sentada no sofá, me esperando com um olhar que misturava decepção e raiva. Por que você fez isso com a sua irmã? Ela disparou, antes mesmo que eu pudesse tirar os sapatos. Expliquei tudo, mostrei as provas. Ela não quis ver. Você armou pra ela. Marina, ela sempre te ajudou. Você devia ter sido mais grata. Grata. Eu quase ri. Grata por roubar meu trabalho? Por apagar meu nome? Ela só queria ajudar você a se destacar, mas com mais maturidade. Ela é sua irmã, não sua inimiga. Eu subi pro meu quarto sem dizer mais nada. Deitei na cama e chorei até dormir. A essa altura, eu não queria mais justiça. Queria distância. Isabela se calou por semanas. Até aquele dia. Eu voltava do trabalho quando notei algo estranho na porta do meu apartamento. A fechadura estava arranhada, como se alguém tivesse tentado forçar. Entrei com o coração acelerado, e o que vi me tirou o fôlego. Minhas gavetas estavam reviradas. Meu notebook, sumido. Meus backups? O HD externo estava destruído, com os fios cortados. E no chão, um bilhete anônimo. Você vai se arrepender de ter subido naquele palco. Chamei a polícia, claro, mas nada foi resolvido. Sem câmeras no corredor, sem digitais. No fundo, eu sabia quem foi, mas não tinha como provar. O que me assustou não foi só a invasão, mas a certeza de que alguém que conhecia minha vida íntima estava me sabotando. Alguém com acesso. Alguém que me conhecia melhor do que ninguém. No dia seguinte, Isabela voltou pro trabalho, como se nada tivesse acontecido. A nova reunião com o diretor foi tensa. Marina, ainda estamos analisando tudo, mas há uma questão delicada. Qual? A print circulando de mensagens em que você parece conspirar contra sua irmã. Vieram de um número anônimo. Senti o chão sumir. Isso é mentira. Eu acredito em você, mas precisamos de mais provas. Preciso que fique afastada por enquanto. Fui suspensa. Sozinha no elevador, encostei a testa na parede de aço frio e fechei os olhos. Estava tudo acontecendo de novo. Eu levantava, e ela me puxava. Mas eu já não era mais aquela sombra submissa. Eu tinha mudado. Eu sabia da verdade. E agora eu tinha tempo. Tempo para expor tudo. Voltei para casa. Revirei caixas antigas, pendrives perdidos, cadernos de anotações que ninguém ligava. Foi então que encontrei o velho celular que eu usava na época do projeto. Com bateria quase morta, mas funcional. Dentro dele, um vídeo. De uma madrugada qualquer, onde filmei a tela enquanto falava sobre o projeto, com meu rosto, minha voz, meus rabiscos. Com data e hora. E no fundo do áudio, uma voz. A de Isabela. Dizendo, você devia me deixar apresentar isso por você. Ninguém vai te ouvir. Meu sangue ferveu. Ali estava tudo. Mas naquele momento, a campainha tocou. Insistente. Forte. Fui até a porta. Espiei pelo olho mágico. Era Isabela. E ela não estava sorrindo. Ela estava chorando.
e segurava um envelope preto. O que ela queria agora? Me silenciar? Me pedir desculpas? Me ameaçar? Minha mão hesitou na maçaneta. Do outro lado da porta, minha irmã chorava, mas não era um choro alto, dramático. Era aquele choro abafado e contido, que só quem está desesperado solta. Ela segurava um envelope preto com força, e eu não sabia se o conteúdo daquilo era uma confissão, ou uma nova armadilha. Não abri a porta de imediato. Vai embora, Isabela. Silêncio. Só o som do fungar e a respiração trêmula. Por favor, Marina. Eu preciso falar com você. Aquela voz não era arrogante como sempre foi. Não tinha o tom seguro de quem sempre soube que a vida ia favorecê-la. Estava quebrada. Abri a porta. Devagar. Ela entrou sem pedir permissão, os olhos inchados, a maquiagem borrada. Isabela, a rainha de tudo, estava em frangalhos. O que você quer? Em minha voz foi seca. Ela estendeu o envelope. Eu não peguei de imediato. Abre. Só abre, por favor. Peguei. O papel era grosso, rígido. Havia algo impresso dentro, mais de uma página. Abri com cautela e senti meu coração acelerar. Eram mensagens impressas, cópias de conversas, prints de e-mails, mas não entre mim e ela. Entre ela e nosso chefe direto. Data: 2 meses antes de eu mostrar a ideia para ela. Conteúdo: flertes, insinuações, e mais pra frente, uma chantagem clara. Se você me der uma oportunidade de crescer aqui, eu posso te ajudar com qualquer projeto inovador, mesmo que ele não seja meu, se é que você me entende. Meu estômago virou. Ele me pressionava. Desde antes de você entrar. Mas quando viu seu projeto, Marina, ele achou brilhante. Disse que não acreditaria que uma estagiária tinha feito aquilo, e que eu devia levar o crédito. Disse que isso podia nos beneficiar. Eu aceitei. Ela chorava de novo. Eu só queria crescer. Só queria mostrar que era capaz. Eu fiz tudo errado. E depois tentei esconder. Apaguei suas provas, te sabotei. Eu tava desesperada. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Por que você tá me contando isso agora? Ela olhou nos meus olhos com uma culpa que parecia real. Porque ele me ameaçou. Disse que se eu contasse algo, ia destruir a gente. Mas hoje ele mandou mensagem dizendo que ia entregar tudo pra diretoria. Que ia dizer que eu te obriguei a assinar um contrato de cessão da ideia. Eu arregalei os olhos. Contrato? Que contrato? Falso. Ele montou um. Falsificou sua assinatura. Diz que você autorizou ele a usar sua ideia em nome da empresa. E que eu fui só o canal. Aquilo me paralisou. O chefe tinha se tornado o novo inimigo, mais poderoso, mais cruel. E agora, Isabela estava presa no mesmo labirinto que ela me jogou. Naquela noite, revirei tudo. Peguei meu vídeo no celular antigo. Os prints do projeto com datas. O backup das conversas onde eu expliquei os fluxos. E agora, as mensagens de Isabela com o chefe. Montei um dossiê gigante. Enviei para mim mesma por e-mail, salvei na nuvem, imprimi cópias, deixei um pendrive com uma amiga de confiança. Isabela dormiu no sofá da sala. Pela primeira vez, ela parecia menos irmã e mais ser humano. Um ser humano fraco, sujo de culpa, mas tentando sobreviver. Mas minha compaixão tinha limites. Ela me destruiu. No dia seguinte, fomos juntas à diretoria. Marcamos uma reunião com o jurídico, com o setor de compliance. Eu apresentei tudo, documento por documento, prova por prova. O diretor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. Isso é grave. Gravíssimo. Ele prometeu investigar. Afastou imediatamente o chefe. E Isabela foi dispensada do cargo com uma anotação interna que beirava a demissão por justa causa. Mas como colaborou com a denúncia, deram a ela a opção de sair por conta própria, o famoso, você se demite ou a gente te manda embora com vergonha. Ela aceitou sair. Minha vitória parecia próxima. Mas o alívio nunca veio. O clima na empresa ficou estranho. Gente me olhando de lado. Murmúrios. Aqueles sorrisos falsos de quem te parabeniza mas está só esperando a próxima queda. Recebi mensagens anônimas. Ameaças. Uma delas dizia: você cutucou o vespeiro errado. O projeto nunca foi seu. E você vai pagar. Enviei pra polícia. Fiz BO. Mas sem nomes, sem IPS rastreáveis. Era como gritar no vazio. Foi quando algo ainda mais bizarro aconteceu. Cheguei em casa e encontrei a porta destrancada. Desta vez, não tinha nada revirado. Nada roubado. Mas na minha cama, havia um envelope vermelho. Dentro dele fotos. De mim, tiradas à distância. Num café. No ponto de ônibus. Dentro da empresa. Alguém estava me seguindo. E junto das fotos, uma folha com uma única frase. A ideia não vale sua vida. Minha respiração travou. O pânico me tomou com uma força incontrolável. Isabela estava na sala. Mostrei para ela. Ela empalideceu. Ele tá indo longe demais. Marina, você precisa sair daqui. Eu não vou fugir. Então você vai acabar machucada. Ou pior, não dormimos aquela noite. Tranquei portas, fechei janelas,
deixei o celular gravando o áudio o tempo inteiro. Eu sabia que aquilo tinha virado mais que uma disputa de crédito. Agora era perseguição. No dia seguinte, uma notificação. O projeto foi selecionado para concorrer a um Prêmio Nacional de Inovação. E adivinha? Meu nome estava como coautora, junto com o ex-chefe. Como isso era possível? Fui direto à empresa. Como colocaram o nome dele ao lado do meu? Ele foi afastado. A coordenadora do setor de marketing me olhou sem graça. Ele protocolou um documento antigo, assinado. Dizia que você cedeu os direitos a ele. Um tal de contrato 241, sei ponto. Eu gelei. Esse contrato é falso. Já avisei o jurídico. Ela suspirou. Mesmo assim, foi publicado no site oficial do prêmio. E para retirar, só com uma liminar judicial. Corri pro advogado da empresa. Ele me disse que só com tempo, provas técnicas e perícia. Tempo que eu não tinha, o evento do prêmio seria em 4 dias. 4 dias para provar que aquele contrato era falso. 4 dias para impedir que o homem que quase destruiu minha vida levasse o mérito final da minha ideia. Enquanto isso, Isabela estava cada vez mais nervosa. Ela recebia ligações de números privados. Em uma delas, alguém disse: ou você para de ajudar sua irmã, ou revelamos tudo o que você fez para chegar onde chegou. Ela chorou por horas. E aí veio a bomba. Marina, eu fiz mais do que roubar sua ideia. Eu já tinha feito isso antes. Com outras pessoas. Eu menti no meu currículo. Inventei cursos. Plagiei relatórios de outros colegas. O que ele sabe de mim pode me destruir. Eu fiquei sem palavras. Então por que me ajudar agora? Ela me olhou com olhos vermelhos, desesperados. Porque você é a única pessoa que eu não quero perder. Fiquei em silêncio. Tudo o que eu sentia era um redemoinho. Raiva, medo, compaixão, desconfiança. Mas eu sabia de uma coisa. Ou eu desmontava esse contrato falso agora, ou veria minha história, meu nome, minha alma serem apagados em rede nacional. E enquanto montava minha defesa, recebi uma última mensagem. Dessa vez, vinda do próprio ex-chefe. Aceite o prêmio com meu nome ao lado do seu. Seja esperta. Ou esse contrato vai se tornar o menor dos seus problemas. Eu reli aquela mensagem várias vezes. Cada sílaba parecia gotejar veneno. Aceite o prêmio com meu nome ao lado do seu. Seja esperta. Ou esse contrato vai se tornar o menor dos seus problemas. Não era mais só sobre a ideia, nem sobre o projeto. Era sobre o que eu representava agora, uma ameaça real. E ele queria me enterrar antes que eu falasse mais alto. Eu sabia que aquele contrato era falso. Sabia que ele estava usando tudo o que podia para me calar, da chantagem emocional à intimidação direta. E por mais que me sentisse à beira do colapso, alguma coisa dentro de mim dizia: não dessa vez. Eu ia até o fim. E se ele queria guerra, ia ter. No dia seguinte, fui à empresa acompanhada de um advogado de confiança, fora do jurídico interno. Um cara frio, metódico e certeiro. Mostramos o vídeo original do meu celular antigo, com meu rosto e voz falando da ideia, com data anterior à suposta cessão de direitos. Mostramos o áudio em que Isabela admitia que o chefe forjou tudo, e ainda levamos a cópia digital do contrato, assinado, agora em mãos de um perito que confirmou. A assinatura era uma montagem grosseira. O diretor da empresa estava visivelmente chocado. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a assistente entrou na sala com o rosto branco. Senhor, o Dr. Renato está aqui, na recepção. Disse que quer conversar com a senhora Marina. Renato, meu ex-chefe, o homem por trás de tudo. Meu sangue gelou. Diz que não tô disponível. Ele tá dizendo que é urgente. Olhei pro advogado. Ele assentiu firme. Vamos descer juntos. A sala de reuniões do andar térreo estava vazia, exceto por ele. Renato usava a mesma expressão de sempre, calma, falsa, convencida. Como se estivesse no controle do tempo, das pessoas e do destino. Mas ao me ver acompanhada de advogado, ele franziu os olhos. Veio com reforço, Marina. Sempre bom ter testemunhas quando se lida com criminosos. Ele deu um risinho sarcástico. Ah, por favor, você realmente acha que pode me derrubar com um videozinho amador e umas mensagens emocionadas da sua irmãzinha instável? Respirei fundo. Tenho mais do que isso. Tenho um laudo pericial. Assinaturas incompatíveis. Data forjada no sistema de protocolo. A sua própria voz me mandando aceitar o acordo. Ele perdeu a cor. Rápido, mas visível. Você gravou nossas conversas? Desde o dia em que tentaram invadir minha casa. Ele se levantou. Você não sabe com quem tá mexendo, garota. Eu trabalhei com gente que poderia te apagar da história. O advogado se levantou também. E agora vai trabalhar com o promotor. Porque essa ameaça foi registrada em tempo real. Apontou para o gravador ativado em cima da mesa. Renato gaguejou. Pela primeira vez, ele não parecia saber o que fazer. Vocês não têm ideia de como isso funciona. Eu vou cair, mas levo muita gente junto. Levantei da cadeira. Então começa a falar. Vai ser melhor para você. Nas 48 horas seguintes, a bomba explodiu. Denúncia formal.
Entrega das provas ao setor de ética da empresa. Abertura de inquérito. Renato foi preso preventivamente. A perícia comprovou que o contrato era falso, as ameaças eram reais, e que ele havia tentado envolver minha irmã num esquema maior de apropriação de propriedade intelectual dentro da empresa, algo que ele fazia há anos, usando funcionários vulneráveis como laranjas. Meu nome foi limpo. O projeto foi reconhecido publicamente como criação minha. O nome dele foi apagado, literalmente. Mas, o que restou? Na cerimônia de premiação nacional, eu subi ao palco sozinha. A luz era quente e forte, quase como um sol artificial. A plateia inteira se levantou para aplaudir. Recebi o troféu nas mãos. O apresentador falava algo sobre jovens mentes brasileiras, mas eu nem ouvia. O som parecia longe. Tudo que eu sentia era um vazio estranho. Lá fora, tinha vencido. Mas aqui dentro, eu ainda carregava os destroços. Voltei para casa e encontrei Isabela me esperando no portão. Dessa vez, ela não chorava. Estava serena. Uma serenidade triste. Vi você na TV. Parabéns. Obrigada. Silêncio. Você tá bem? Ela perguntou. Pensei em tudo que passamos. No veneno, na mentira, na dor. E em como, mesmo após me destruir, ela ainda era parte da minha história. Um pedaço quebrado que não dava para jogar fora. Eu tô tentando ficar. Ela sentiu. Depois, me entregou um pequeno caderno velho, de capa azul, todo rabiscado. Lembra disso? Era seu caderno de ideias. Eu achei numa caixa antiga. Tá todo rabiscado com os protótipos do projeto. Achei que podia querer de volta. Peguei, folheei as páginas. Lá estava tudo. Rabiscos tortos, gráficos desenhados à mão, até manchas de lágrima, daquela noite em que eu achei que tudo estava perdido. Fechei o caderno e segurei com força. Por que tá me dando isso agora? Ela sorriu fraco. Porque eu tô indo embora. Pedi transferência de cidade. Preciso recomeçar. E não posso fazer isso carregando sua ideia comigo. Assenti. Boa sorte, Isa. Ela hesitou por um segundo, como se esperasse um abraço. Mas não teve. Ela virou as costas e foi embora. Dessa vez, sem aplausos. Sem palco. Meses se passaram. Hoje, estou num novo departamento. Cargo oficial. Equipe própria. Me olham nos olhos finalmente. Mas ainda carrego feridas. Algumas abertas. Outras cicatrizando. Aprendi que não é só sobre talento. É sobre coragem. Coragem de quebrar ciclos. Coragem de falar quando todos querem que você se cale. E acima de tudo, coragem de olhar para quem te destruiu, e não se deixar destruir por dentro também. Mas ontem recebi uma ligação estranha. Número desconhecido. Atendi, desconfiada. A voz do outro lado era baixa.